Olá, eu sou o Padre Luiz Fernando Soares, sou pároco da paróquia Catedral de São Dimas, em São José dos Campos, e sou também fundador e moderador da comunidade Caminho do Discípulo, uma comunidade em células. E é a respeito de células que eu queria conversar com você, né? O que significa células, qual é o sentido, né, de células, né? E eu vou explicar para vocês o que é. É um assunto que eu creio que é muito importante, e não só importante, mas muito relevante para a igreja nos dias de hoje. Eu vou começar fazendo uma leitura da palavra de Deus, que fala do mandato de Jesus para a sua igreja, que diz assim: Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar o que vos prescrevi. Mateus 28, versículos 19 e 20. Aqui nós encontramos 4 ordens do Senhor. Em primeiro lugar, ele diz: ide. Então, nós estamos em missão. Nós somos chamados a ir. E não somente a esperar que as pessoas venham, né? Mas a sair. Inclusive, a palavra igreja significa chamados para fora. Nós acostumamos com a ideia de que as pessoas têm que vir à igreja, ficamos aguardando, ficamos esperando, mas nós podemos entender que não é somente que as pessoas venham, mas nós precisamos ir. Inclusive, o Papa Francisco tem falado sobre isso, né? Sobre sair para as periferias para buscar. Segundo lugar, fazei discípulos. Aqui não diz que nós temos que fazer admiradores de Jesus, mas sim seguidores de Jesus. O que Jesus fala? O que Jesus quer? Quais são os propósitos que Jesus tem para nós? Isso significa ser seguidor. Terceiro, batizando-os, que significa inserindo-os na comunidade. Logicamente, em primeiro lugar, nós inserimos na comunidade divina, que é a comunidade da Santíssima Trindade. Mas também nós inserimos as pessoas na comunidade cristã, né? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Quarto, ensinando-os a observar. Aqui fala de formar ministros, de formar servos, ou líderes, né? Nós encontramos na Sagrada Escritura formar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? São nomes bíblicos para os trabalhos, os serviços que nós podemos realizar. Então, isso aqui é a base do que eu vou falar a partir de agora. Nós encontramos na Escritura, na Bíblia, o propósito de Deus para a igreja, né? A estrutura bíblica ou neotestamentária para as pequenas comunidades nas casas. Nós temos ouvido falar bastante, inclusive a CNBB tem falado a respeito das pequenas comunidades, né, dos pequenos grupos, e eu vou utilizar o nome células. Mas de onde vem? É uma invenção de algum bispo, de algum padre, de alguma pessoa? Não, é algo que nós encontramos na Sagrada Escritura. Na verdade, no Novo Testamento, nós encontramos em diversas passagens, em Atos 2, 42, 47, depois Atos 5, 42, no templo e nas casas. Nós encontramos também em Romanos, capítulo 16, versículo 5, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, Colossenses, capítulo 4, versículo 15, Filemão, capítulo 1, versículo 2. Olha quantas passagens, e todas elas diz que os primeiros cristãos se reuniam nas casas. Eles frequentavam o templo também, a princípio o templo de Jerusalém, depois ficaram mais de 300 anos sem nenhum templo, só nas reuniões caseiras. Então veja, nós temos uma base, né, para as reuniões nas casas. Nós temos uma base para voltarmos àquilo que os primeiros cristãos vivenciaram durante mais de 300 anos e continuam vivenciando, porque nós sabemos que há muitos pequenos grupos nas casas, né? Há muitas formas de nos reunirmos em pequenos grupos nas casas. Então, por que eles se reuniam nas casas? Como eu disse, em primeiro lugar, porque não haviam templos.
começa por aí. Mas também os primeiros cristãos, eles imitavam um pouquinho a estrutura dos judeus. Os judeus tinham as sinagogas e nós costumamos pensar que as sinagogas eram grandes templos. A verdade era uma pequena casa que ficava só para as reuniões dos judeus e depois os cristãos vão utilizar isso. Mais tarde nós vamos ter a chamada Domus Dei, quer dizer, a casa do Senhor, que não é na verdade um grande templo todo enfeitado, mas sim uma pequena casa. Também era um melhor lugar para a comunhão dos cristãos. Os cristãos, eles queriam estar mais juntos, estar mais próximos. E é lógico que hoje nós temos nossos templos, muitas vezes são lotados, mas o que nós conhecemos às vezes, gente, das pessoas que frequentam as nossas igrejas? A nuca, nada além da nuca. Nós olhamos uns para a nuca dos outros, uns dos outros, né? Não, os cristãos se olhavam de frente. Numa casa eles se reuniam ali em círculo e um conhecia o outro, e um sabia da necessidade do outro. Isso fazia com que a igreja tivesse um sentido de família. Não é? A família geralmente não é grande. Uma família, hoje em dia as famílias são pequenas, mas vamos lembrar daquelas famílias mais antigas, de 12, 15 pessoas, né, que nós tínhamos. Então, era mais ou menos esse era o número. Então eram diversas comunidades cristãs, às vezes numa cidade, havia até centenas de pequenas comunidades, né? Lógico que todas essas comunidades formavam a igreja naquela cidade. Tanto é que quando Paulo às vezes se referia à igreja, ele falava a igreja da cidade tal, mas ele não estava se referindo a um templo, ele estava se referindo a diversas comunidades que se reuniam nas casas. Também facilitava o discipulado, o acompanhamento das pessoas, o chamado discipulado 1 a 1. Como é que cada um estava seguindo Jesus? Como que cada um estava trazendo para a sua vida a palavra de Deus, né? As pessoas partilhavam bastante sobre o que elas estavam fazendo, como elas estavam acolhendo a palavra, como elas estavam vivenciando a palavra. Isso facilitava bastante. Uma outra coisa também que tornava o crescimento da igreja contínuo. Por quê? Porque multiplicava. Então, como as casas eram pequenas, bem pequenas mesmo, então não podia ter muita gente. Então, quando chegava um número lá ideal, que eu não sei exatamente quanto era naquele tempo, eles multiplicavam. Vamos começar um novo grupo. Aí saía um líder daquele grupo, iniciava um outro grupo. Também era um lugar de conhecimento mútuo. As pessoas se conheciam. Hoje nós falamos muito da acolhida e nós tentamos até fazer uma boa acolhida. Por vezes nós ficamos na porta acolhendo as pessoas, mas nós conhecemos as pessoas. Às vezes tem pessoas que nós não vemos mais e falamos, nossa, fulano nem está vindo mais à missa, fulano nem está vindo mais à missa, ele está doente. Às vezes até morreu e a gente não sabe, né? Então, num pequeno grupo isso não acontece, que as pessoas se conhecem e elas sentem falta umas das outras. Quando elas não vêm, elas procuram saber por que não veio, onde que está, o que aconteceu. Outra coisa também é o aparecimento dos diversos dons. Nós vemos na Sagrada Escritura que o Espírito Santo ele dá dons, mas muitas vezes os dons não aparecem. Por quê? Num grande grupo ou na missa, nós temos lá um pequeno grupo de pessoas trabalhando e a maioria assistindo. Já na célula ou no pequeno grupo, não. Estão todos lá e todos podem manifestar os seus dons. O que foi chamado a fazer? Um vai acolher, outro vai liderar, outro vai manifestar um dom espiritual qualquer. Isso facilita bastante. E por último, ajuda mútua, a partilha dos bens. Mas isso é possível? Sim, não do mesmo jeito que os primeiros cristãos fizeram, é lógico. Mas é possível sim. Uma pessoa está desempregada, uma pessoa está passando uma necessidade, todos podem ajudar. Ou se não é uma pessoa do próprio pequeno grupo, vamos ajudar uma pessoa que está precisando. Então veja, gente, olha quantos benefícios nós temos. E aí nós temos o que nós chamamos de células, né? Que lembra as células do corpo. Nós começamos com uma pequena célula, essas células cresceram, se multiplicaram e estamos nós aqui, né? Inteiros. Então, por isso que nós utilizamos a palavra células, que pode ser também pequeno grupo, pequena comunidade, mas nós utilizamos essa palavra célula. O que são células? São pequenos grupos
constituídas de no máximo 12 pessoas, que crescem e multiplicam. Eu vou até repetir, que são células, esses pequenos grupos que nós chamamos de células, cujo assunto eu estou trazendo aqui para vocês. São pequenos grupos constituídos de no máximo 12 pessoas que crescem e multiplicam. As células, elas têm 5 propósitos principais, né? Os pequenos grupos que eu estou falando aqui para vocês têm 5 propósitos principais. O primeiro é o que nós chamamos de ensino. Ensino, a catequese. Numa célula, depois eu vou falar para vocês como que é uma reunião celular, mas uma célula, ela tem um momento de ensino. O centro da célula, o centro do pequeno grupo é Cristo. E é Cristo que fala conosco. Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então Jesus está presente, porque nós nos reunimos em nome dele, nós nos reunimos para ter contato com ele. A presença dele é uma presença invisível, mas é uma presença real. Então, em primeiro lugar, nós queremos saber o que Deus nos fala. Então, nós temos um momento especial de catequese. Catequese aqui não se trata daquela catequese que nós entendemos, que recebemos quando criança, quando vamos estudar o creio, quando vamos estudar os sacramentos. Não, a catequese aqui significa o que é que a palavra de Deus orienta. O que a palavra, como que eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida? Jesus não disse? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então, às vezes, nós até estudamos a palavra, conhecemos a palavra, fazemos curso, mas nós vivemos a palavra. A palavra não se presta a mera informação, ela é para a nossa formação, para a nossa transformação. Então, nós temos esse momento de ensino na Bíblia, um dos propósitos, é o ensino. O segundo propósito é a comunhão, que é chamado em grego de koinonia, estarmos juntos. Veja, gente, nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. E às vezes nós nos contentamos em fazer muita coisa, até na igreja. Eu conheço muitas pessoas que ficam estressadas, cansadas, fazem muita coisa. Sim, temos coisas para fazer, mas antes devemos ser e estar. Então a célula ela vai permitir que eu esteja com as pessoas, não é? Que eu tenha prazer, que eu tenha alegria em estar com os meus irmãos e irmãs. Como é que eu vou aprender a amar se eu não estiver com as pessoas? Hoje existem algumas pessoas que falam, não precisa ir à igreja, eu rezo em casa, tá, mas a fé cristã, ela é comunitária, ela não é uma fé pessoal, não é pai meu, é pai nosso, nós estamos juntos, então nós temos que nos reunir. Sim, tem dificuldades quando nos reunimos, né? Nenhum de nós assim é perfeito, mas precisamos nos reunir, então a comunhão. Terceiro, serviço uns aos outros. Então Deus me deu dons. Para que Deus me deu dons? Para eu poder servir o meu irmão, a minha irmã, servir a minha comunidade. A igreja tem que fazer a diferença. Um pequeno grupo tem que fazer a diferença não só entre os seus membros, mas fazer a diferença também no mundo que nós vivemos. Jesus não disse, vocês são sal da terra e luz do mundo? Não sal de saleiro, né? Somente nós, mas sal da terra, luz do mundo. Então o Senhor nos chama também a servir, a demonstrar o amor, até através do amor prático que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus. Uma outra coisa é também um lugar de adoração e louvor a Deus, que é chamado de liturgia. Geralmente nós entendemos a liturgia somente aquilo que acontece na missa. Liturgia quer dizer serviço prestado a Deus. E qual o serviço que nós podemos prestar a Deus? O nosso louvor e a nossa adoração. Não é? Então nós podemos, é lógico que a palavra adoração é mais do que dizer Senhor, eu te adoro. A palavra adoração significa colocar Deus no centro, mas nós podemos manifestar, né, a nossa adoração através de cânticos, de salmos, de orações, de palavras de amor ao Senhor. E também evangelização, que era chamado de martiria. Martiria quer dizer testemunho. Também de querigma, primeiro anúncio. Todos nós somos evangelizadores. O Senhor chamou a todos nós para evangelizarmos, né? Para irmos até as pessoas, para evangelizarmos. Então, esses são os propósitos: ensino, comunhão, serviço uns aos outros, adoração e louvor e também
evangelização. E aí, eu gostaria só de citar uma passagem aqui de Atos 2, 42, 47, que fala a respeito de tudo isso. Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, viviam unidos, louvavam a Deus e tinham tudo em comum. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo e as casas, e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor juntava outros que estavam a caminho da salvação. Atos 2, 42, 47.